E aí, Mauro César Pereira, me surpreendeu o que você falou ali pra gente nos bastidores ontem, porque eu acompanho menos, eu assumo aqui mesmo. Eu tava falando de jornalismo e entretenimento, eu sou muito mais entretenimento. Mesmo, eu sei, não entendo de bola como os caras que estão aqui entendem. Agora, eu achava, Mauro César Pereira, que o jogo de hoje era pra ser uma molezinha. Tipo assim, Central Córdoba, time pequeno da Argentina, Flamengo em casa, primeiro jogo em casa na Libertadores, provavelmente Maracanã lotado, Flamengo empolgado com esses 27 jogos de invencibilidade, né? Do Felipe Luiz, faltam 2 para atingir a invencibilidade do Jorge Jesus. Só que ontem você aqui, conversando com a gente, você falou, esse jogo vai ser difícil, hein? Não acho que vai ser difícil, acho que não dá para... Você acha que não vai ser fácil como eu acredito? O Flamengo pode fazer o jogo, fica fácil, claro, de repente fazer um bom jogo, acerta a casinha, né, faz os gols, né, não para de perder tanto gol, de repente o jogo fica mais fácil. Eu só acho que, sim, os caras mexeram muito no time deles, foram campeões lá da Copa Argentina, perderam muitos jogadores, contrataram outros jogadores, tiveram que remontar o time, mas a mobilização para um jogo desse é sempre uma mobilização diferente. Os jogos rotineiros do campeonato, poupando jogador e tal, não são diferentes de um jogo que é o jogo da história do clube, né? Os caras vão jogar no Maracanã contra o Flamengo, um jogo internacional de Libertadores, um time que ficou 48 anos fora da elite do futebol argentino, só chegou à primeira divisão porque lá tem 30 times na primeira divisão, então nessa onda eles sobem todo mundo, não cai ninguém, eles subiram em 2019, não caíram mais. Ganharam um campeonato com um time de vários jogadores emprestados, como esse é um time de vários jogadores emprestados, que eles não têm dinheiro para contratar os caras, então ficam pegando, só do Argentino Júnior pegaram 4 jogadores, 4 de uma vez só. Então, eles montaram um time novo praticamente, mas eu imagino que eles vão se mobilizar, não acho que vai jogar como seria uma partida lá do Campeonato Argentino, acho que vai ser um time cauteloso, vai tentar se fechar, vai tentar dificultar. Acho que o Flamengo vai ter a missão de tornar o jogo fácil. Pode ser que seja uma goleada, pode ser que fique fácil, mas não acho que dê para contar com isso, não. O adversário é chato, Mauro, pelo que você vê do adversário. Não sei se o adversário é chato, eu acho que ele vai se comportar hoje... Como é que foi o Táchira? O Táchira é fraco. Mas jogou em casa ali, se fechou, dificultou. O Flamengo teve dificuldade para fazer o gol, né? Vai estar mais inteiro, lá estava desfalcado, vai ter hoje mais jogadores como voltaram no fim de semana, mas o Flamengo tem que fazer um jogo que fica fácil. Eu não teria certeza de que vai ser tranquilo. Acho que cabe ao Flamengo tornar o jogo mais fácil. O fato de ser um time pequeno, ter sido desmobilizado, eu estava vendo a rede social deles lá, estão tratando como assim, é o grande momento da história do clube. Vieram no avião lá, onde estavam treinando no Rio de Janeiro, fizeram vídeo com música brasileira ao fundo, os caras estão numa empolgação danada. Eu imagino que eles vão jogar o chamado jogo da vida, o se puede e tal, para tentar ao máximo dificultar o Flamengo. Agora, se o Flamengo fizer um bom jogo, o Flamengo tem jogado bem. O jogo lá do Táchira não foi bom, mas acho que jogou bem contra o Vitória, jogou bem contra o Inter, segundo tempo especialmente, mas tem um problema muito sério, que é antigo, que é falhar nas conclusões. E aí isso eu acho que até surgem algumas análises enviesadas. A atuação não é ótima porque falha nas conclusões, mas o desempenho do time em campo tem sido bom. O time tem conseguido se impor, mantém o adversário muitas vezes muito tempo longe da sua área. O Inter no segundo tempo não criou nada praticamente. O Inter no primeiro tempo foi perigoso, o segundo não. O Vitória não estava nem chutando no gol. Aí achou lá um gol que a bola desviou, do chute do Rato desviou no Gerson e entrou. E por que o jogo não estava resolvido? Porque perderam muita chance. E muitas vezes tem a oportunidade de finalizar, não finaliza, o time é muito preciosista. São coisas que o Felipe Luiz não conseguiu ainda resolver e tem que resolver. Em algum momento tem que virar essa chave. Se for hoje o time tiver uma pontaria melhor, aproveitar melhor as chances criadas, talvez até torne um jogo fácil e consiga uma goleada. Mas eu eu acho, e Libertadores sempre tem que ter um pé atrás, né? Porque o comportamento... O pessoal olha muito, no campeonato, perdeu esses jogos aqui, mas chega... É outro jogo, gente. É outra história. E ontem lá, a Universidade do Chile foi jogada contra os Estudiantes, tomou um gol com 2 minutos, virou com 10 minutos e ganhou 2-1 do grupo do Botafogo. Foi o cara bobo, né? O cara bobo tomou gol aos 43 e a bola acho que até desviou em alguém, né? No chute do Patrick de Paula, que não foi nem um chute tão violento assim. Quando entrou no canto, o Botafogo tá empatando com um cara bobo. O próprio Barcelona de Guayaquil contra o River, pô. Foi 0-0, o Druz perdeu um pênalti. A Universidade do Chile já tem 6 pontos, né? Ganhou do Botafogo. Exato. Também. Essa chave do Botafogo, a gente imaginava, Botafogo e Estudiantes vão brigar pelo primeiro lugar. De repente entrou um terceiro, eu também quero participar da brincadeira. Agora tem 3 brigando por 2 vagas. Virou um grupo mais complicado, né? Então acho que pode virar um jogo fácil, mas não pode partir do princípio que vai ser fácil não, cara.
Acho que pode, até pelo desempenho do Flamengo. Bom, mas errando demais nas finalizações. Os gols que perde é um negócio absurdo. Domingo o Cebolinha perdeu um gol que... De cabeça. Não pode perder um gol daquele, né? Não tem condição. Cabeça sozinho, sem marcação, com os 2 pés no chão. A bola veio na medida. Mirou... Pô, até entendo, tipo, o gol que o Juninho perdeu contra o Inter. Sai o goleiro, ele ganha na corrida, na falha do zagueiro, o xará dele. Aí tira do goleiro, a bola bate na trave, corre, não entra. Um pouco de azar. Teve o Luiz Araújo com 2 chances no jogo seguinte. Mas o gol que ele perdeu domingo, não pode perder. O Juninho perdeu um gol, chutou mal pra caramba. Não pode chutar aquela bola frente a frente com o goleiro, gente. Não tem condição. O Harry, quem perdeu o gol assim ontem, de bola batendo na trave? No Bayern e Inter. Cara a cara com o goleiro, ele chuta, a bola bate na trave e não entra. Mais fácil até do que o do Juninho. Ele estava dentro da área, de frente pro gol. Acontece. É o detalhezinho. Agora, o chute para fora, a cabeçada para fora, a bola que sobra, o chute sai fraco, tem a chance de chutar, não chuta pro gol. O que o Rato fez no domingo, os caras do Flamengo dificilmente fazem, que é arriscar chute de média distância. Teve um do Gerson só, né? Sim. Fora da área. Sim, é muito pouco, chuta muito pouco. E assim, um time que ronda tanto a área adversária, surge oportunidade para arrematar. Só que se não tiver na condição ideal, os caras não chutam no gol. Querem chegar dentro da área com uma condição favorável, a bola, só falta querer bola no pé e o goleiro amarrado. Não vai acontecer. Então o time perde muito gol. Isso compromete demais as atuações que têm sido boas. Então acho que hoje uma chance de tentar fazer o jogo ficar mais fácil. A LDU deve vencer seu jogo em casa contra o Deportivo Táchira. Aí iria para 4 pontos, o Flamengo pode ir para 6 se vencer o jogo. Então, isso é interessante também até em termos de classificação do grupo. O ideal é ter 2 disparando, né? Como o grupo de São Paulo, se São Paulo vencer amanhã. Então, aliás, perdeu, então Libertad tem 6, São Paulo vencendo vai para 6, os 2 já ficam ali e fica o terceiro, o time que poderia atrapalhar fica com mais dificuldade para fazer isso. Né? É um Flamengo que hoje vai jogar diante da sua torcida pela primeira vez nessa Libertadores no Maracanã. Felipe Luiz, Bruno Prado, sabe aquela situação onde você tem um grande amor? Certo. Aí você perde aquele grande amor. Sim. Triste, né? É triste. Você fica com aquele coração dividido, viúvo, sim, como muitos dizem. Tem um luto, né? Viuvinha, pilhado viuvinha. E de repente aparece alguém para preencher aquele espaço que estava vazio. Que bom, né? Você vê? Fico feliz por você. Você vê como é uma história de amor. Bonito. E aí vem Felipe Luiz. Quando poucos pensavam, um bando de... Sabe aqueles relacionamentos que você sofre? Vitor Pereira, Sampaoli, Tite. E eu achava, nunca mais eu vou preencher. De repente, Felipe Luiz assume. Olha aí a Ferrari. Olha aí. 27 jogos de invencibilidade, Bruninho. Faltam 2. 2 jogos para alcançar os 29 de Jorge Jesus. E aí é o que eu falo. Tem muita gente que quer falar mal e aí fala, com o Carioquinha, qualquer um. O cara jogou. Quantos jogos do Brasileiro do ano passado? Uns 10, Pelo mais ou menos menos. uns 10. 9, 10 jogos. Pelo menos uns 10 jogos do Brasileirão. O cara teve semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, que ele não perdeu um jogo com um jogador a menos por mais de 60 minutos. Aí o cara teve Atlético Mineiro, ganhou dentro e fora. Foi um massacre do Flamengo no forte Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Foram 13 jogos no Brasileirão. 13. Isso é pra calar quem tenta ficar falando mal. Carioquinha, Carioquinha. E aí o Felipe Luiz constrói essa invencibilidade surreal. Tudo bem, o último jogo, não, os últimos 2 jogos, não foi um espetáculo, não foi o Flamengo que vencendo o Flamengo do Felipe Luiz contra o Vitória e contra o Deportivo Táchira. Mas venceu, foi o que ele disse. Quando não jogar bem, tem que ser competitivo. E agora, Bruno Prado, faltam 2 jogos. O jogo de hoje é muito favorito, no Maracanã. E se ganhar do Grêmio fora ou empatar, ele alcança esse número do Jorge Jesus. E tem tudo para alcançar, né? O Felipe, o trabalho dele é muito bom, sim, sem dúvida. A maioria dos jogos são bons, até que contra o Vitória foi um bom jogo também. Contra o Táchira não, contra o Táchira foi muito ruim aquele jogo, mas contra o Vitória foi bom. O Flamengo até poderia ter tido um resultado mais tranquilo, ele toma um susto ali, toma um empate, consegue o gol já perto do fim, poderia ter sido mais tranquilo.
O trabalho dele é bom, ele no final vai ser julgado pelo que ele ganhar, como todos são, né? Como o próximo técnico da seleção brasileira será, independente do que ele fizer antes da Copa, ele vai ser julgado pelo resultado da Copa. Mas o trabalho dele é bom e não tem como o treinador controlar resultado sempre. O treinador ele tem a sua participação, mas ele não tem como controlar resultado. Ele não tem como controlar um jogo que ele domina amplamente, os seus jogadores perdem gols. O adversário às vezes faz um jogo melhor, o adversário às vezes vai te superar. Então o Felipe ele faz o que ele pode fazer dentro da função dele, tenta tirar o máximo que pode dos atletas. Quando ele, assim como todo mundo, quando ele perde alguns jogadores importantes, ele sofre, né? O time sem o Gerson Arrascaeta, principalmente o Gerson, como foi o jogo da Venezuela, acho que também por isso o jogo da Venezuela foi muito ruim, não tem reposição. E aí ele costuma usar 4 atacantes, fica uma correria maluca com aqueles atacantes do Flamengo, e aí o time cai um pouquinho do seu padrão, né? Quando está com o seu meio-campo mais completo, aí é um time muito agradável de ver jogar e provavelmente vai ser essa formação no jogo de hoje. Então o trabalho dele é muito bom, o trabalho dele é de um alto nível, o time consegue render bem, sempre tem que ter os seus cuidados, né? Se eu estivesse na posição dele, eu preferia que desconfiassem mais de mim do que me exaltassem, eu preferia isso, porque a exaltação ela está muito perto de uma decepção exagerada quando há uma exaltação. Então eu preferia trabalhar assim, os caras não gostam de mim, eu vou mostrar para esses caras aí o que é. Eu gostaria mais até de trabalhar assim, mas não tem como controlar isso também. O que vão achar do seu trabalho, você não controla. Então, Felipe também não controla que as pessoas gostem muito dele e que se ele perder, vão se decepcionar muito com ele porque criaram uma coisa muito grande para ele. Mas ele não tem como controlar isso também, então ele tem que fazer o trabalho dele é muito bom. E é isso, perder jogando bem é outra coisa. Que geralmente o Flamengo do Felipe joga bem. Se perder jogando bem, pra mim é outra coisa, é outra aceitação. Eu tava falando aqui da provável escalação do Flamengo, e aí eu vou até passar aqui, vou ver se o Mauro quer fazer alguma observação. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Acho que tem alguma mudança dessa aí, Mauro? Dessa escalação provável? Talvez o Luiz Araújo? Pode ser, mas uma mudança um ponta, nada muito significativo. Tem aqui Everton Araújo, talvez no lugar do Pulgar. Eu acho pouco provável, né? Só se o Pulgar tiver com algum problema. Pode ser o Alan também. Enfim, mas não muda muito disso não e acho que é importante entender que o Pedro, se entrar, deve entrar no final, alguns minutos, né? E é bom não se o jogo forçar, estiver resolvido. Eu não colocaria o Pedro. É uma volta muito aos poucos que está sendo planejada, bem aos poucos, como deve ser, né? Ele operou há menos de 7 meses, gente. Ele operou 13 de setembro, vai fazer 7 meses domingo. É um prazo realmente curto, uma ótima recuperação e tal, mas ainda é momento de ter muita calma, né? Tá aí a postagem do Flamengo hoje. E a gente vai ser feliz. Olha ele... parafraseando o grupo do... É do Fundo de Quintal. A música é do Fundo de Quintal. E a gente vai ser feliz. Olha ele outra vez no ar. O show tem que continuar. E eu ainda mostro o meu talento. O bom é isso, é que eu mostro um outro talento, Bruno Prado. Foi aquilo que você falou. Quando você tem um gênio, ele surpreende. Não é aquilo que é o gênio faz o básico, né? Não faz o básico. Se tá ali parafraseando a música, eu canto. Exato. Né, Raí? Isso é perigoso, né? Que às vezes o gênio faz algo assim, meio fora da curva e cai no buraco, né? Mas tudo bem, faz parte. E aí, parafraseando, o retorno com a foto, Pedro tá de volta, Raí. Mas não vai começar jogando. Exatamente, né? Tem que ter muita cautela, até porque é um jogo, se encontrou uma equipe argentina, um jogo pegado, enfim. É preciso ter calma, né, para esse retorno do Pedro e gradualmente ele voltando, mas é uma ótima notícia no momento em que o Flamengo vive aí uma questão, né, de criar muito e perder muitos gols. Foi assim no jogo contra o Vitória, foi assim no jogo contra o Internacional, então um time que tem tido uma eficácia baixa em relação às oportunidades que ele cria dentro dos jogos. Eu já disse aqui que, na minha visão, o Pedro é o melhor centroavante da América do Sul,
falando dos jogadores que atuam aqui, né, na América do Sul, não algum argentino que jogue fora, ou algum brasileiro que jogue fora. Os que atuam na América do Sul, para mim, o Pedro é o melhor de todos eles. Então, pro Flamengo vai ser um ganho e tanto. E eu também não espero um jogo fácil hoje, não. É só a gente olhar para Libertadores, o que tem sido, o que sempre é e o que é essa temporada também até aqui. O Botafogo ontem, por exemplo, jogou contra o Carabobo, um time da Venezuela que nunca fez um ponto na história da Libertadores. E foi um jogo duro, o Carabobo ali fechado, linha de 5, linha de 4, o jogo inteiro, pouquíssimo espaço. Vai ser esse o panorama que o Flamengo vai encontrar hoje. Um adversário muito fechado, que vai dar pouco espaço, que vai fazer cera, que vai demorar para bater tiro de meta, para bater lateral, para repor a bola em jogo. Todos esses fatores, eles estão presentes, né, na Libertadores. Depois, no fim do jogo, vai ser pouco acréscimo, como sempre é também. Então, tudo isso está na conta. Claro que o Flamengo tem um time bom, pode resolver o jogo e torná-lo fácil, como disse o Mauro aqui. Mas não é essa a perspectiva de início, né? É de que seja um jogo duro, complicado, difícil, de pouco espaço, que o Flamengo tem que trabalhar muito para criar suas oportunidades e quando criá-las tem que ser um pouco mais eficaz do que tem sido. Então, todos esses componentes aí, eles estão vivos, né, no jogo da Libertadores. Eu vi algumas pessoas na rede social falando que o Flamengo tinha que jogar com time reserva hoje, dupla de zaga sub-20, assim, eu discordo bastante disso, né? Acho que a Libertadores não é um torneio que você pode, assim, descartá-lo, não descartá-lo, mas jogar com jogadores que habitualmente jogam tão pouco, né? Acho que fazer uma mudança ou outra é natural. O Flamengo colocou como prioridade para essa temporada do Brasileirão. Até li uma matéria essa semana de que o Felipe Luiz poderia sim usar alguns jogadores do time que vem atuando menos nesse confronto, né? E aí vocês citaram aí o Plata, que pode atuar como titular, não foi no fim de semana. O Bruno Henrique pode atuar como titular, não foi no fim de semana. Então pode acontecer algumas mudanças, né? Mas não necessariamente um time totalmente reserva para um jogo de Libertadores. Só lembrando aqui, tá? O Flamengo quebrou uma sequência de quase 1000 dias sem vencer fora de casa em Libertadores da América, tá? Por isso que a vitória contra o Táchira, mesmo não sendo uma partida boa do Flamengo, foi importante, porque a gente vai lembrar aqui, né, no Flamengo do Vitor Pereira, do Sampaoli e do Tite, o Flamengo empatou 2 vezes com o Milionários fora de casa, o Flamengo perdeu 2 vezes pro Bolívar, Alcas. O Flamengo perdeu pro Palestinos, o Flamengo perdeu pro Alcas, um time perdeu reserva. pro Nublense, perdeu pro... Não, Alcas e Nublense eu não lembro, foi empate, Nublense foi empate. Alcas perdeu. Alcas perdeu. Perdeu pro Alcas, empatou com o Nublense. Palestino foi derrota. Ou seja, olha os micos que o Flamengo colecionava fora de casa em Libertadores. E um clube que foi campeão aí em 2 das últimas Libertadores, pô. Então, precisava, né, tirar esse ranço, o Flamengo do Felipe Luiz, e aí realmente provavelmente vai ser o líder desse grupo e hoje é um jogo importantíssimo pro Flamengo jogar bem, né? Porque não jogou bem ainda na Libertadores. Ganhou do Táchira fora de casa, mas hoje é aquele jogo diante da sua torcida. Como falou o Coquinho aqui, acelerando a Ferrari, né? É um jogo pro Flamengo embalar nessa Libertadores e aí sim ir pro seu jogo mais difícil. Porque o próximo é LDU na altitude, né? É o jogo lá em Quito, que é o difícil mesmo, né? É o jogo que o Flamengo pode perder ponto, na minha opinião, nessa Libertadores. Então, ganhar bem hoje, para ir motivado para esse jogo na altitude contra um adversário chato, que é a LDU, seria fundamental aí para esse Flamengo do Felipe Luiz.